Glória a Deus, oramos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nesse instante, queremos render graças e louvores ao Teu santo nome. Queremos te agradecer, Senhor amado, por mais essa rica e gloriosa oportunidade. Senhor amado, essa oportunidade sublime de estar em Tua casa, te adorando, te reverenciando, tributando ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Toda a nossa adoração pertence ao Senhor. Ah, Deus, se o Senhor voltar hoje para arrematar a sua igreja, que sejamos como as virgens, Senhor, prudentes, as 5 prudentes, Senhor amado, com as nossas lamparinas, com os nossos azeites, Senhor amado, reservados aqui na Tua presença. Senhor amado, louvamos e bendizemos o Teu santo nome por mais um dia que o Senhor nos destes. Aleluia. Acordamos pela manhã, alguns dos Teus servos foram em direção aos locais dos seus trabalhos, trabalharam, Senhor amado, outros vieram em direção ao templo, Senhor, no horário do meio-dia, e agora, Senhor, retornaram ao horário da noite, Senhor amado, para cultuar, exaltar e bendizer o Teu santo nome. O culto, Senhor, nunca será para homens, o culto sempre será para o Senhor. Não viemos aqui para sermos vistos, mas somente para te adorar e te reverenciar. Que nessa noite o Senhor possa cheirar como incenso suave nas suas narinas o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor amado, o nosso culto racional. Assim, Senhor Deus, como Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 12, Senhor amado, apresentei o nosso corpo, aleluia, como sacrifício vivo, santo e louvado para o santo nome do Senhor. E aqui estamos, meu Pai, recebe a nossa adoração no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Permaneça conosco no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Podeis assentar nesse instante. Convido a igreja para continuar adorando e bendizendo o nome do Senhor, oferecer a Ele toda a nossa adoração nessa noite. Glória a Deus. Quero convidar aqui a irmã Vanice para estar adorando o nome do Senhor com o primeiro hino da harpa cristã. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Logo após a irmã Vanice, a irmã Edneia também adora o nome do Senhor com o hino da harpa cristã. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Aleluia, Jesus. Vamos louvar o número 3 da harpa cristã. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em sua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Este mundo não Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei.
Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o hino 577. Aleluia. És maravilhoso, Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Independente oração, veio teu coração na presença de Deus derramar.
Glória a Deus. Meus irmãos, ficamos em pé. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nessa noite. Com toda a igreja, vamos estar lendo alternadamente. Eu estarei lendo versos e não os outros. Salmo de número 1. Glória a Jesus. Salmos de número 1, do verso 1 ao verso de número 6. Uma leitura com toda a igreja, como é de costume, aleluia, da congregação. Glória a Jesus. Quantos encontraram a palavra do Senhor? Diga eu. Pegamos a palavra do Senhor que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a colina que o vento desarraiga. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Verso de número 6, toda a igreja. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E você glorifica e exalta o nome do Senhor. Senhor, louvamos e bendizemos por tua palavra, que é fiel e verdadeira. Que nessa noite o Senhor possa chegar a nossa adoração, o nosso louvor nessa noite. Levantamos ao Senhor a honra, a glória. No nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Você que trouxe uma contribuição, pegue na sua mão nessa noite, aleluia. Você que decide da forma que você vai contribuir, se irmãos, aleluia, se transferência bancária, assim como Deus colocar no seu coração, contribua nessa noite. Na sequência estarei adorando ao nome do Senhor, a irmã Margarete, aleluia. Senhor Deus e Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, eu quero apresentar a vida dos teus servos e servas que irão contribuir com amor, com alegria, com satisfação, Senhor, para que haja mantimento, manutenção da tua obra, Senhor. Abençoa cada um dos teus servos, não deixa faltar nos celeiros, Senhor Deus, e que haja abundância. Tudo que semearmos, Senhor Deus, que o Senhor traga uma boa colheita, no nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Convido a igreja a se colocar de pé nesse instante. Glória a Jesus. Vamos estar apresentando a vida do servo do Senhor, que estará pregando a palavra do Senhor nessa noite. Senhor Deus e Pai, nesse instante, juntamente com o teu povo, com a tua igreja, queremos apresentar a vida do teu servo, do teu ungido, que irá ministrar, apregoar a tua palavra nessa noite. Que nessa noite o Senhor possa uma vez mais usá-lo, Senhor amado, com poder, autoridade, sabedoria na tua poderosa palavra. Viemos aqui mais uma vez para ouvir a tua palavra. Senhor, a tua palavra exorta, consola e edifica. Se o Senhor quiser, Senhor amado, estamos aqui mais uma vez para sermos exortados, mas colocarmos em prática a tua poderosa palavra, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Já como Fábio, deixa Deus lhe usar. Amém, amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu vou convidar os irmãos a sentarem primeiro, mas já preparando de antemão, nós vamos ler Levítico capítulo 18. Hoje, quinta-feira, feriado, culto do pão, feriado de Corpus Christi, o corpo de Cristo, feriado católico, onde eles têm aquela doutrina deles da transubstanciação, né? Eles acreditam na substituição da hóstia e do vinho como sendo o corpo e o sangue verdadeiro de Jesus Cristo. Não é o que nós, crentes em Jesus, cremos. A gente crê que aquilo é simbólico, né? Da mesma forma como quando
algo diz que, não, você é uma porta de bênção, um canal, você não é uma porta de madeira, literalmente, né? É só uma expressão, a gente crer dessa forma. E a parte do livro de Levítico, às vezes na Bíblia dos irmãos que não tem tanto costume de mexer, de manusear a palavra de Deus, ela fica até meio colada, né, com essas páginas douradas, porque não é um livro que se costuma visitar muito. E algumas pessoas tratam, inclusive, como se fosse, eu já ouvi isso, como se fosse mitologia hebraica. Assim como tem a mitologia grega, né, que tinha lá Zeus, Apolo, Eros, e tinham todos aqueles deuses gregos, algumas pessoas consideram esses livros do Antigo Testamento como mitologia hebraica. Só que aí para nós, hoje foi conversado no Clamor do Meio-Dia sobre isso, que a gente precisa ter fé para crer na palavra de Deus, para crer nas promessas do Senhor, para crer no que está escrito aqui, né? Tem gente que contesta, fala, Jonas foi engolido por um peixe. Que peixe poderia engolir Jonas? Aí você fala, não, a baleia tem essa capacidade. Tem gente que fala, mas baleia não é um peixe, é um mamífero. Ele quer colocar naquela precisão cirúrgica, né? Sendo que para mim, eu como crente e entendendo que essa palavra é toda verdadeira, se Deus na sua onipotência infinita, se ele criasse um único peixe para conduzir aquele profeta, eu acredito. Para mim já é uma verdade absoluta, né? Então, algumas pessoas tendem a não ler muito os livros do Antigo Testamento. Uma vez eu falando com um irmão, sempre contando para ele sobre o Clamor do Meio-Dia e a campanha dessa semana é tal, a campanha da semana anterior foi tal. Ele falou, vocês pregam muito o Antigo Testamento, né? Não é porque na minha igreja a gente foca mais no Novo. Mas a Bíblia não é uma unidade, ela não é um todo. O Antigo tem tanta serventia quanto o Novo Testamento. Na verdade é a chave, né? Jesus é a chave da interpretação de toda a Escritura, mas ela é igualmente importante. Algumas pessoas falam que estamos no tempo da graça e não no tempo da lei, então não precisa a gente conhecer isso daí dessa forma, mas toda Escritura é divinamente inspirada, digna de toda aceitação, e a gente precisa ter isso em mente. E analisando os títulos, né, dos livros da Bíblia, a gente vê o primeiro livro como Gênesis, que transmite para a gente um sentido de origem. Apocalipse, a gente tem medo do nome, né? Mas o nome significa revelações. Para a gente é algo que dá medo, né? Apocalipse, dá medo isso aí. O fulano é apocalíptico, ele parece que vai explodir a qualquer momento. A gente tem essa impressão, né? Êxodo, é claro, tá, o pessoal vai migrar de um lugar para o outro. E Levítico, o que é? O nome original desse livro, ele está no capítulo 1 desse livro. Levítico significa e chamou. Exatamente isso. Em hebraico chama-se Vaikra, que significa isso daqui. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. Aí mudaram a tradução para Levítico. Por que Levítico? Que é concernente à tribo de Levi. Levítico é o que é concernente à tribo de Levi. A tribo de Levi era a tribo da onde descendiam os sacerdotes. Os sacerdotes eram o ponto de comunicação entre os homens e Deus. Então daí a importância dessa tribo, que não herdou terra quando entraram na terra prometida, porque tinham essa função. E esse livro que a gente está lendo agora, ele tem mais de, que a gente vai ler agora, né? A gente está lendo aí, mas que a gente vai, ele tem mais de 3.500 anos e ele continua atual para nós, porque céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará. Então, Levítico 18, quem já está com a sua Bíblia aberta aí, vamos ler
a partir do versículo 4. Está escrito assim: fareis conforme aos meus juízos, e os meus estatutos guardeis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então colocam esse livro como sendo um livro ditado por Deus, como se ele não foi o Espírito Santo que entrou em Moisés e tomou ele de conta e ele começou a escrever. Tem aqueles que creem que foi o próprio Deus, por causa da amizade entre Moisés e Deus, que o Senhor, ele fala e ele assina, ele fala e ele assina: fareis conforme os meus juízos. Aí, eu, o Senhor, o vosso Deus, né? 2 pontos: eu, o Senhor, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Versículo 5: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardeis, os quais fazemos, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ele assina de novo: nenhum homem chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. E aí chega nesse ponto que é o que eu quero mais explanar com a igreja hoje. Aleluia. Estava na dúvida entre duas mensagens, estava partindo para outra, e nos acréscimos do segundo tempo o Senhor me puxa e fala: não, é isso daqui, é hoje, né? E eu estou aqui obedecendo à vontade do Senhor para a gente ler isso juntos. Versículo 7: não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe, não descobrirás a sua nudez. Versículo 8: não descobrirá a nudez da mulher do teu pai, é a tua madrasta, a nudez de tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora da casa, a nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho, teu neto, no caso, ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é a tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta da tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão, eles são uma só carne, então não descubra a nudez da mulher do teu irmão. A nudez de uma mulher e da sua filha não descobrirás, não tomarás a filha de teu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentas são, maldade é. E por fim, e não tomarás a mulher, não tomarás uma mulher com a sua irmã para afligi-la, descobrindo a sua nudez com ela na sua vida. Amém, meus irmãos? Amém. Essa é a leitura de hoje. É uma leitura que não é comum da gente estar fazendo no culto. Normalmente é quando a gente está se aventurando na presença de Deus que a gente começa a descobrir essas coisas, né? E aí a gente vê que o Senhor deu uma ênfase muito grande, pela quantidade de repetição dele, deu uma ênfase muito grande sobre descobrir a nudez do outro. Tem a nudez lá naquela época e tem a nudez aqui, nos tempos de hoje, né? A diferença é brutal. Enquanto aquele povo de lá, até hoje, né, alguns se vestem por completo, se cobrem por inteiro, a nudez aqui já tem outra percepção. A mulher com um biquíni cavado numa praia não é considerada nudez. Desde os anos de 1950 já foi incorporado na sociedade como algo natural. Hoje os crentes que tentam mudar pelo menos essa realidade no nosso ambiente, no nosso convívio. E aí há uma desordem com relação a isso. Tanto é que no ano de 2023, se os irmãos puxarem o HD da memória aí, vão
vão lembrar que teve uma mãe que foi notícia no Brasil inteiro, porque no aniversário de 1 ano da sua filha, ela apareceu, a menina do lado de uma mini, eu lembro que tinha uma mini tamanho grande assim, uma pessoa vestida de mini, e a mãe com um vestido transparente, dançando funk, chamando mais atenção que a própria aniversariante, e depois ela condenou as pessoas que a condenaram, dizendo que isso é hipocrisia, porque todo mundo fazia, todo mundo gostava de ver, mas só porque ela estavam, né, fazendo um escarcéu. Então assim, a pessoa quer que você entenda que aquilo é normal. Para ela já foi ensinado dessa forma, que aquilo é normal, é um estado natural da pessoa, e não é natural. É o que nós consumimos na TV, é o que nós vemos por aí, é a moral se perdendo que está fazendo com que a gente venha aceitar isso como natural, e não é. Nós vemos que o Brasil inteiro para no período de carnaval. As mulheres estão lá semi-nuas, algumas nuas, cobertas apenas por pinturas, e a gente vê que há promoção, antigamente tinha mais ainda, né, de revistas publicadas com a nudez de mulheres famosas. Todo mundo queria descobrir a nudez das mulheres famosas, e aquilo era visto como um símbolo de empoderamento, era visto como, né, um símbolo de a mulher estar alcançando mais espaço, e na verdade era mais e mais a gente se perdendo. Tem programas de TV que enfatizam muito a nudez. Tem um que passa na Sky, chamado Largados e Pelados, que são pessoas sobrevivendo a uns dias na selva, sem nada, escolhe apenas um item de sobrevivência para aquilo, e as pessoas consomem aquilo, cogitam a mente sobre aquilo, que é um homem e uma mulher, sempre é um casal, e desperta a curiosidade quando a câmera desliga e eles dormem, se estando um homem e uma mulher nus, né, a indicação é de que eles vão dar um passo além disso daí. Então é um programa que fica mexendo ainda com o imaginário das pessoas. Lembro de uma praia, porque quando eu fui para João Pessoa, agora no começo do ano, uma amiga minha estava falando das praias mais legais que ela já tinha conhecido lá. E aí ela fala de uma praia que eu já tinha conhecido por causa de uma piada que eu ouvi muitos anos atrás. O nome da praia era Tambaba. E aí quando ela falou esse nome, eu falei, cara, essa praia não é de nudismo, de naturismo, que o pessoal considera? E ela falou, não, a praia é bonita e tem uma parte das pessoas que não querem naturismo, mas tem essa outra parte que é mais afastada que sim. E depois ela me confessou que ela entrou nessa praia. E as pessoas tentam passar uma ideia para a gente de que aquilo é natural, de que se você olha para a mulher do outro como um animal, você que é um animal, né? Sim, irmãos, a gente converte o nosso espírito, mas o nosso hormônio a gente não converte não. Falar igual o pastor Osiel, se tu vê uma mulher desse jeito e tu não sentir nada, tu tá morto, meu irmão, né? Porque é o natural. Esse é o natural de Deus, você descobrir a nudez da sua mulher, né? E tanto é que para vocês consumarem o casamento de vocês estarão automaticamente despidos, porque a própria nudez já vai despertar isso no outro. Então como é que você fica provocando dessa forma? E aí, naquele cenário, onde você está, da forma como vê ao mundo, diante de várias outras pessoas, ali você não sabe quem é quem. Ali você não sabe quem tem 1 milhão no banco, quem está devendo 1 milhão para o banco. Ali você não sabe nada de ninguém, né? Não há distinção nenhuma, porque a nudez, ela é uma exposição da miséria humana. Ver a nudez
a nudez, ela tende a ser constrangedora. E a gente sabe que por meio de Adão, a gente já entende essa verdade. Adão viveu quantos anos na terra? A Bíblia não fala, ele não foi criado hoje e amanhã a Eva já comeu o fruto e já acabou em alguns dias. A gente não sabe quantos anos, milhares de anos ou quanto tempo Adão passou ali na presença de Deus sem ter cometido aquele pecado. Mas quando ele comete, a primeira coisa que ele faz é se esconder, Então assim, ver a nudez do outro é muitas vezes constrangedor. Às vezes, ainda que você considere que não, você é um profissional da área da saúde, acabou vendo a pessoa daquela forma, para dar um banho, para fazer alguma coisa, e você pode considerar que não é constrangedor, mas não é constrangedor para você. Mas para quem está na condição de nudez exposta, é constrangedor sim. Esses dias aconteceu dentro da minha casa, a tranca do meu banheiro, o banheiro que só eu uso lá em casa, estava com problema. E eu entrei para o meu quarto para descansar, e logo depois levantei para urinar, e quando eu vou entrando distraído assim com o celular na mão, e abrindo assim, eu escutei um grito da senhora que trabalha lá em casa. E aí na hora que eu escutei o grito, eu estava aqui olhando o celular, não foi assim, abrir de supetão, Não foi aqui olhando, e aí eu escutei, Dona Mary gritou, voltei, enfim, a hora que eu me levanto, que eu vou, Dona Mary está morrendo de vergonha. Morrendo de vergonha. E eu nem sei se ela estava se despindo, se vestindo, não sei o que, graças a Deus eu não vi, Então assim, ela não conseguia olhar para mim. Ela ficou constrangida. Eu falei, Dona Mary, senhora não precisa ficar constrangida com isso, porque eu não vi nada. Eu estava olhando o celular, como só destancou, assim, só fez um barulho da maçaneira, a senhora já gritou, e daqui eu já fechei, não vi nada. A senhora pode ficar despreocupada, assim, para tranquilizar o coração dela, porque não vi. A senhora podia ficar tranquila que a sua nudez não foi exposta. E aí a gente vê o quanto isso atinge a nossa vida, a nossa honra, a nossa forma de ser. E Adão, ele veio respondendo a essa pergunta, como? Se escondendo. Quando ele percebe, por causa da introdução do pecado no mundo, ele se esconde. E se a gente parar para analisar, o homem é o único ser criado por Deus que usa vestes. Nenhum outro ser criado por Deus, nem animais, nem seres angelicais, não há relato de qualquer um que tenha necessidade, como nós, de esconder a nossa nudez, O homem, ele é o único ser que precisa se vestir, justamente por causa da queda. A partir da queda, Adão se esconde, costura sua roupa com folhinhas de figueira, está com vergonha do Altíssimo, o Altíssimo vai lá e: Adão, cadê você? A gente não ia prestar culto agora, como a gente faz todos os dias. E aí Adão: não, senhor, não posso não te ver. Como assim? Eu não quero só ouvir a tua voz, eu quero te ver, mas você não pode me ver, porque eu estou nu. Como é que você sabe que você está nu? Então ele faz o quê? Se esconde. E ele se esconde porque até hoje a gente repete o comportamento de Adão. Quando a gente se entrega ao nosso pecado, quando a gente se expõe de forma vexatória, a primeira coisa que nós fazemos é nos esconder. A gente que estava uma bênção indo para a igreja, de repente arrumei um namoro indevido, comecei a fazer o que não devia, e aí eu começo a faltar um culto, o pastor me vê na rua, eu morro de medo, já abaixo a cabeça, Eu voltei a consumir drogas, que eu já tinha sido liberta, mas como um cão que volta ao vômito, eu voltei a fazer isso. Eu começo a me esconder de novo da presença de Deus, porque eu já sei quem é Deus, e aí eu tenho vergonha de Deus, tenho vergonha daquelas pessoas que servem a Deus, que me ajudaram naquele processo, e aí a gente fica
dessa forma, costurando roupas de retalho, como ele fazia, como Adão fazia, costurava uma roupa de folhas, cobria sua nudez, e uma cobertura que durava 3 dias até aquela folha secar, e ele tem que fazer de novo, e ele tem que costurar de novo, porque o homem não pode se justificar. Quem justifica o homem é o próprio Senhor, é o próprio Deus. O Senhor, vendo aquela situação de vergonha que ele se expôs, vem e faz o quê? Sacrifica um animal inocente para cobrir a vergonha daquele que não merecia, daquele que se expôs ao pecado de forma deliberada. E aí, agora, a roupa que Deus faz para Adão, ela é uma roupa por inteira, não costurada, é a pele de um animal que foi feito de forma perfeita pelas mãos do próprio Deus. E aí ele se veste com aquela roupa que em 3 dias não seca, que ele não precisa de fazer, mostrando a doutrina de Deus diante dos homens. Aleluia. Então, a nossa nudez, irmãos, serve para toda vez que a gente se olhar no espelho, nos lembrar da vergonha que somos diante do nosso poderoso Deus. A nudez, ela está no curso da história dos cristãos, né? A gente vê que ela foi exposta lá em Noé, quando ele se embriaga com a sua vinha, e a nudez dele é exposta. O filho dele entra em casa e vê o pai daquele jeito. Diz a palavra do Senhor que ele volta para fora de casa de costas para não ver, ou de costas para não ver a nudez do pai, e ele fica ali, mas ele já tinha visto. Então Noé vem e amaldiçoa aquele filho que viu a nudez dele. Ele amaldiçoa inclusive os descendentes. A nudez estava também exposta no episódio de Ló, onde as filhas o embriagam porque elas perderam os noivos lá em Sodoma e Gomorra, e aí embriagam o pai e têm relação incestuosa com o pai e geram 2 tribos, cada uma fica grávida, uma gera os moabitas e a outra gera os amonitas, 2 povos extremamente perversos e violentos, e tudo isso em desobediência ao que está escrito em Levítico. A filha não podia ver a nudez do pai, e elas foram além. E aí a gente ainda vê a nudez de Batseba, quando o rei Davi está lá vacilando, né, no momento que ele deu o vacilo dele, andando no terraço do palácio dele, vê aquela mulher se banhando, e ele não resiste, acha ela muito bonita, manda chamar ela e consuma aquele pecado que trouxe um preço altíssimo na casa dele. A gente vê a nudez também exposta no episódio do Gadareno, que era aquele homem que possuía uma legião. Aquele homem não podia dizer, os demônios manifestados não podiam dizer o nome, porque Jesus, se a gente parar para falar o nome aqui de cada um, uma legião era uma contagem dos exércitos romanos, que indicavam de 3 a 6 mil soldados. Na média mesmo era 5 a 6 mil, mas uma pequena legião tinha 3 mil soldados. A pessoa ficar 3 mil falando ali, ele só pode chamar a gente de legião. Eles estavam ali, aquela legião de demônios dentro daquele homem, que lhe trazia uma força descomunal, que ele quebrava correntes e grilhões, né? E aqueles demônios faziam o quê? Despiam aquele homem para ele passar ainda mais vergonha. Aqueles demônios faziam tudo isso na vida daquele homem. E ainda assim a gente vê, quem já viu um filme com Leonardo DiCaprio chamado Prenda-me se for capaz? Fala a história de um cara que era um falsário, e ele se vestia de piloto de avião, e ele conseguia enganar todo mundo. Ele se vestia de piloto de avião e entrava nas companhias aéreas, ele se apresentava como um piloto, né? Ele pega
E depois, não, cansei de ser piloto, agora sou advogado. Ele compra um terno, se passa por advogado. E inclusive até num exame para ser advogado ele tinha passado. Depois ele cansou de ser advogado, ele veste uma roupa de médico. E aí ele vira médico, né? E tudo isso só através das vestimentas. Mas diante de Deus, né, ele não podia enganar. Nós podemos usar qualquer vestimenta, mas o Senhor sabe quem somos nós. O Senhor sabe quem é cada um dos seus filhos. O Senhor nos vê como nós somos na nossa essência. E aqui em Levítico 18, quando a gente começou a ler, parece um emaranhado, né? Assim, não descobrirás, não descobrirás, não descobrirás. Podia ser mais fácil se Deus escrevesse assim, ó: não descobrirás a nudez. 2 pontos. Seu pai, da sua mãe, da sua tia, né? E assim por diante. Não seria mais fácil? Só que Deus sabe que nós somos um povo obstinado. Deus sabe que a gente precisa de repetição para aprender, né? Ele repete não só pela importância do texto, como também porque ele sabe que nós somos tendenciosos a desobedecer a palavra, tendenciosos a querer descobrir mesmo a nudez no outro. Somos tendenciosos a isso. Ele sabe disso. E aí, quando ele fala com a gente, como a gente fala com a criança. Mateus, não põe o dedo na tomada. Uma vez, resolve com Mateus? Não resolve com Mateus. Vocês vão ter que ficar, Mateus, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada, não. Você tem que repetir como se repete para uma criança, porque o Senhor precisa fazer o mesmo com a gente, né? E assim, na cultura deles, dos judeus, eles realmente levam isso aqui a sério. E eles não veem seus pais a nudez entre eles lá, ela é bem guardada, é diferente do nosso costume aqui, e a gente precisa se atentar para alguns detalhes que tem escondidos na palavra. Porque os judeus consideram que a pessoa que expõe a nudez dela para uma criança, um adulto expondo a nudez dela para uma criança, comete um crime. Por quê? Porque a nudez do adulto, ela assusta a criança. É um mecanismo de defesa diante da pureza daquela criança. A criança, quando ela é exposta a um homem adulto ou a uma mulher adulta despida, que ele vê a cena, ele corre. A criança automaticamente corre, é um mecanismo de defesa. Então eles consideram que se o pai expõe a nudez com frequência, com naturalidade, se a criança for confrontada com uma armadilha desse tipo, ela não vai saber se defender, porque ela vai considerar normal. E o que tem de homem perverso que expõe a sua nudez para meninas, que faz esse tipo de atrocidade com crianças, não está escrito. São muitos, então a gente precisa entender esse contexto e se faz parar, para a gente ter uma mudança verdadeira no nosso cenário. Aleluia. Ensinar para os nossos filhos que não pode ser exposto à nudez dessa forma, né? E agora, passando essa parte introdutória, eu vou convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo de número 19, versículos de número 23 a 26. Aleluia, Jesus. João, capítulo 19, versículos 23 a 26. Está escrito assim, irmãos: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. E o texto continua:
A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava a sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Só até aqui. A gente pode ver que apenas um círculo muito íntimo de Jesus estava ali. Sua mãe, sua tia, Maria de Cleófas, Maria Madalena e o discípulo a quem ele amava, João. Haviam ali, naquele momento, nos momentos finais do Senhor, durante a crucificação, havia apenas essas 5 pessoas. E quando o exército romano vinha trazendo essas pessoas para serem condenados, para serem crucificados, era uma cena muito violenta. Então é como se eles estivessem andando de lá de fora até aqui essas fileiras de cadeira. Daqui dessas fileiras o povo fica, só pode passar esse círculo mais íntimo, porque era muito violenta as cenas que eles iam ver ali, porque eles já quebravam para que aquele preso, para que aquele condenado não fugisse, eles já quebravam a canela, aqui a tíbia, fíbia, né? Quebravam aqui nas duas pernas, antebraço e braço. Então a pessoa já era crucificada com fratura exposta, com o osso à mostra. Era muito violento aquilo. Então eles só chamavam o círculo mais próximo, que era para aquilo não causar revolta, porque ainda que a população entendesse que aquele pessoal fosse condenado, eles não mereciam tanto sofrimento. E aí ali, para evitar a rebelião, eles deixavam o povo mais para lá. O círculo íntimo não ia conseguir causar uma rebelião, eles podiam assistir aquela cena grotesca. Só que Jesus já chegou tão esgotado, e para cumprimento de profecia, que nenhum osso do seu corpo seria quebrado, o Senhor foi crucificado sem ter sido submetido a essa pancadaria, né? Porque o pessoal olhou e falou: esse aí está morrendo, esse aí pode crucificar, que esse daí já era. E quando, logo nos primórdios, quando começou a circular vídeo violento no celular, eu assistia tudinho. Até deu um que me fez perder o sono. Eram crianças grandes pegando uns cipós, um negócio, e batendo numa criança bem menor, de 5 aninhos, os moleques de 13, 14 anos. E acabou a meia-noite. Para que eu fui assistir aquilo? E a partir daquele episódio de violência extrema foi que eu passei a filtrar o que eu ia ver e o que eu não ia ver. Quando eu via um princípio de violência absurda desse, eu já só deletava. Essa curiosidade mórbida morreu naquele dia, vendo aquele vídeo. Então o que Jesus passou foi ainda dessa forma. Só que nós podemos ver, meus irmãos, aqui na leitura da palavra que a gente viu, uma coisa que passa despercebido, mas chama muita atenção. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram seus vestidos e fizeram 4 partes deles. Essa minha roupa aqui, ela é toda costurada. A manga, se descosturar, ela sai. Só que a parte da frente sai, né? A roupa, o primeiro vestido dele era todo costurado, né? Que fazia uma referência a Adão.
Adão era aquele que precisava costurar a roupa. Adão era aquele que precisava se justificar. E agora vinha o segundo Adão, que quando tiraram aquela roupa, aquelas vestes para rasgar e dividir em 4 partes, né, e expor a nudez de Jesus, viram outra túnica, uma costurada de ponta a ponta, sem nenhum remendo, indicando a pureza, a nobreza e o significado pelo qual ele daria vida. Aquela roupa era tão cara que os homens entenderam que se eles rasgassem ia perder o valor. Então é melhor tirar sorte. Um aqui vai ganhar essa mega cena, um aqui vai ganhar esse grande prêmio. E a roupa de Jesus foi sorteada entre eles. E aí a palavra do Senhor quer dizer para nós que, ainda que no nosso velho homem a gente pudesse ter sido costurado, hoje no nosso espírito nós precisamos receber essa bênção da vida de Jesus Cristo em nós, para que nós transformemos o nosso agir, o nosso ser, para que não tenha costuras e remendos, mas que a gente se vista com a pele do Cordeiro de Deus, para que a gente se banhe no sangue do Cordeiro de Deus. Como o apóstolo Paulo. Se eu falo apóstolo Paulo, quem que vocês lembram? Pregador dos gentios, um dos maiores apóstolos, né? Uma importância gigantesca, escreveu a maioria do Novo Testamento. Não é essa a lembrança nossa do apóstolo Paulo? A gente não tem a lembrança dele perseguidor, porque quando a gente passa a viver em Jesus Cristo, o nosso passado é apagado pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. Então, meus irmãos, o pintor, o escultor renascentista mais habilidoso de todos, nunca nenhum retratou a verdade do que aconteceu naquele dia. Não tinham aqueles trapos, aquela fralda de pano envolvendo o nosso Senhor Jesus. Aleluia! A nudez do Senhor foi exposta na hora de morrer. Os países que aplicam a pena de morte, eles são soberanos. A ONU não consegue proibir, mas contudo foi tecido requisitos mínimos para que um condenado sofresse a pena capital. O condenado não podia morrer com fome. Vocês veem nos filmes, o preso tendo direito a pedir a sua última refeição. O condenado não podia morrer com sede. E o condenado não podia morrer sem dormir, sem ter dormido, sem ter descansado. E o condenado, a última, ele não podia morrer nu. A ONU estabelece esses 4 requisitos mínimos para uma morte digna de um condenado. Ela não consegue proibir, mas isso daí ficou entre os povos, que era o requisito mínimo. E Jesus suportou o grau máximo de humilhação por amor a nós. É muito maior o sacrifício dele do que a gente pode imaginar. É muito maior do que só o que é lido aqui. É muito maior. A exposição dele foi o grau máximo de humilhação. Tanto é que há relatos de que as pessoas, ao receberem o Evangelho de Jesus Cristo, estavam começando a se convencer daquela verdade que era anunciada. Quando chegava na cruz, eles abortavam. Que Deus é esse? Que Senhor é esse que se humilha desse tanto, que se permite ser humilhado desse tanto? É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, escreveu: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus! As pessoas desistiam de se converter
por causa da humilhação que o Senhor passou. Enquanto Jesus estava ali na cruz, crucificado, enquanto ele dava seus últimos respiros, Levítico 18 soprando no ouvido dele: não descobrirás a nudez, não descobrirás a nudez, não descobrirás a nudez. Ele estava ali nu e exposto. O Senhor está dizendo para a gente que a gente deve cuidar da nossa própria vida, que a gente não deve estar procurando a nudez do outro, a vergonha do outro para poder expor o outro publicamente. Nós devemos cuidar da nossa vida. Nós precisamos aplicar isso. Não é olhar para o outro e se julgar melhor do que ele, mas é olhar para o outro com compaixão e com ternura, tentando ter empatia e se colocando no lugar dele, para não julgar a vida dele, não procurar a nudez dele para ficar espalhando por aí. Mas a boa notícia para nós é que nós, irmãos, nós podemos ver também em Levítico 18 que não tem, que o filho não pode expor a nudez diante do pai. Isso não tem. E isso é porque Deus nos chama para nós expor quem nós somos, a nossa vergonha. A gente se expõe, a gente expõe a nossa nudez diante do Senhor. Nós podemos ficar nus, despidos de toda mentira que é a nossa vida, e nós aparecermos de verdade na frente do Senhor, porque é o Senhor que vai nos cobrir com a sua justiça, é o Senhor que vai nos justificar com a sua glória, é o Senhor que vai cuidar de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Eu convido a igreja a ficar de pé para que nós oremos ao Senhor. Graças a Deus poderoso, aleluia. Bendito Deus eterno Pai, te damos graças, Senhor, pelo teu sacrifício, Pai, pela a tua humilhante exposição, Senhor, que o Senhor não merecia. Poderia ter dado a ordem a um anjo, Pai, e todo mundo ali estaria morto, mas o Senhor se submeteu por amor do seu Pai e por amor de nós. O Senhor bebeu até a última gota daquele cálice, Senhor, por amor de mim, por amor dos meus irmãos que congregam aqui nesta igreja, meu Pai, até aqueles que estão lá fora, Senhor, que ainda não aprenderam nada sobre esse amor e espera um dia que nós possamos levar essa palavra de vitória na vida deles, meu Pai, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Senhor, não há gratidão maior do que essa que nós podemos ter a Ti, Senhor. Não há, Senhor, nada que podemos fazer para que o Senhor nos ame mais, e que essa mensagem fique gravada nas tábuas do nosso coração, que nós nunca nos esqueçamos do quanto o Senhor verdadeiramente nos amou, e nós te agradecemos por isso, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Eu agradeço a minha rica oportunidade no nome de Jesus. Oi, salve a Maria Igreja do Pai do Senhor, amém? Amém. Foi me dada a missão de fazer a oração final pelo culto. As crianças que estão com a mãe enferma, no show Deus Unido, vocês vêm à frente para a igreja orar pela sua mãe, por favor. Amém? A palavra de Deus fala de acolher na oração, né? Então, quando a igreja se põe em oração, a igreja tem que orar pela vida dessas crianças e pela vida da mãe dela. Amém? Levantamos as mãos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estão aqui, Senhor, essas crianças que estão representando, Senhor, a mãe delas que se encontra nesse momento enferma. Senhor, eu creio no poder da oração. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer um milagre. Senhor, manda um anjo lá, Pai. Visita, Senhor, a vida da tua serva. Faz a tua obra. Senhor, levanta ela, Senhor. Deus, nós te pedimos, nós te suplicamos, ó Pai. Senhor, nós cremos no poder que há no teu nome.
E neste momento nós repreendemos todo espírito de enfermidade, todo espírito, Senhor, que tem afligido aquela vida, nós repreendemos agora no nome do Senhor Jesus. Bata em retirada. Eu não sei onde está, mas também não me interessa. Eu só peço ao Senhor Jesus, envia o Espírito da cura neste momento, o bálsamo. Senhor Deus, que essas crianças, Senhor, representando a mãe dela, e eu creio no teu nome, que será contado o testemunho, porque Deus, tu és poderoso. E nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Mais uma vez, vamos orar. Vamos aos nossos lares com a bênção e a proteção do Senhor Jesus, pela palavra poderosa que o Senhor Deus colocou no coração do diácono Fábio. Que nós venhamos nos policiar. Então, eu creio que a nudez, ela, como uma vez foi eu lembrei agora, foi contado o testemunho do grupo dos varões que tinha um pastor, ele tinha um sonho, e ele estava perturbado com aquilo, que ele se via ali nu na frente da igreja, e aquilo, a nudez na verdade, era uma vergonha para ele, porque ele estava em pecado. Então, a nudez, às vezes, muitas das vezes quer dizer isso, né? Que a gente venha se policiar para que a gente não venha estar no diante do nosso Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Pai, muito obrigado, Senhor. Deus, o Senhor nos trouxe aqui até a tua casa, mas também eu creio que o Senhor pode levar a gente em paz. Deus, leva-nos, cobre-nos com teu sangue, cobre os nossos familiares. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que a gente venha guardar a tua palavra em nosso coração todos os dias, fazer, Senhor, de acordo com a tua vontade. Senhor, guardando os teus mandamentos, Senhor, nos policiando em tudo, Pai, porque a tua palavra diz que nós estamos cercados por uma nuvem tão grande de testemunhas. Senhor, que a nossa vida venha ser testemunho, não só por palavra, mas por atitude. Senhor Deus, guarda a tua igreja, Pai. Livra, Senhor, de todo mal. Tira a vida dos olhos, Senhor, do pecado. Tira os tampões dos ouvidos. Tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, Senhor. E Deus, nós te pedimos, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, guardando e livrando de todo mal. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, todos digam. Amém. Vamos encerrar.